Fala aí pessoal, que vamos para a nossa segunda aula de montagem de computadores. Nessa aula a gente vai abordar um pouco a parte das ferramentas e dar introdução um pouco na parte dos componentes que são utilizados, para a gente montar a nossa máquina. Na aula passada eu me apresentei um pouco, Sou Renan, faço BCC no IFCE, Instituto Federal do Ceará. A gente também falou os porquês de você fazer o curso e os benefícios do curso. Para quem não assistiu, só ir lá na aula passada, tá lá aula 1, introdução. Bom, os componentes para montagem de um computador. Um computador é composto por vários componentes essenciais que desempenham funções específicas para um funcionamento adequado do sistema. Aí agora eu vou falar um pouco aqui dos principais componentes de um computador. Para quem não está muito familiarizado, não se preocupa que nessa aula eu vou dar uma pequena introdução para cada componente e na próxima aula, nas aulas subsequentes no caso, eu vou falar aprofundado de cada um. Bom, quais são, Aqui a gente tem o primeiro, que é o processador, a CPU. Em grosso modo é o cérebro do computador, que é responsável por executar as instruções e realizar os cálculos necessários para o bom funcionamento da máquina. É o componente mais importante para o desempenho do sistema. Aqui no segundo tópico, a gente tem a memória RAM, que a memória RAM, ou memória de acesso aleatório, é onde os dados e programas em execução são armazenados temporariamente para acesso rápido pelo processador, ou seja, a CPU. Quanto maior a capacidade de memória RAM, mais programas e dados podem ser processados simultaneamente. Essa parte de quanto maior a capacidade é medida em gigas. Essa parte eu vou me aprofundar mais na aula que é só sobre a memória RAM. Depois da memória RAM a gente tem o disco rígido, ou unidade de estado sólido, que tem o HD e o SSD. Na aula sobre disco rígido eu vou falar um pouco das diferenças entre os dois. É o dispositivo de armazenamento permanente que guarda os dados do sistema operacional, aplicativos e arquivos. O HD utiliza discos magnéticos para armazenar dados, enquanto o SSD utiliza chips de memória flash, proporcionando velocidade e acesso mais rápido. Aqui no quarto a gente vai falar da placa-mãe, que é a parte que junta todos os outros componentes. Ela é a placa principal onde todos os componentes do computador são conectados. Ela contém um chipset, slots de expansão para a placa de vídeo, som, rede, memória, conectores USB, entre outros. O próximo que a gente vai falar aqui é sobre a placa de vídeo, a GPU. Ela é responsável pelo processamento e exibição de imagem no monitor. A gente também tem as placas de vídeo dedicadas, que oferecem melhor desempenho a jogos e aplicações gráficas intensivas. Essa parte que eu falei sobre a placa de vídeo dedicada é porque a gente tem as GPUs e as APUs. As APUs são as placas de vídeo integradas no processador. Como eu falei na parte da memória RAM, eu vou me aprofundar mais nelas na aula que é só sobre placa de vídeo. Depois da placa de vídeo, a gente vem a fonte de alimentação, que como o nome já diz, ela fornece energia elétrica para todos os componentes do computador. Aí, esses que eu vou falar agora, como monitor, teclado e mouse, unidade óptica, não são necessários, entre aspas, para a montagem do computador. Você tem que olhar isso após. Aí a gente também tem aqui a parte do cooler do processador,
porque como a máquina ela esquenta muito, para você ter um melhor desempenho, é bom você manter ali sempre uma temperatura boa no seu processador para que não haja engasgo, esse tipo de coisa. Aí o oitavo item aqui é o gabinete, que é onde vai ser organizada a sua máquina, né? A caixa, a casinha da sua máquina. Esses que eu citei aqui são apenas alguns dos principais componentes de um computador. Existem outros componentes, como os que eu citei, monitor, teclado e mouse, que são chamados de periféricos. Também tem as impressoras, alto-falantes, câmeras, entre outros, que podem ser conectados ao computador para expandir a sua funcionalidade. Mas como o curso é sobre montagem, a gente vai se aprofundar mais nesses que estão citados aqui na tela. E também as ferramentas necessárias. Chave Phillips, chave de fenda, alicate de corte, para a gente poder cortar as braçadeiras, para poder organizar os fios. Essa parte das braçadeiras é opcional, por isso que eu não coloquei aqui. Aí a gente também tem aqui a parte da pinça. É uma pinça normal, para caso você tenha que pegar alguma coisa pequena ali na placa-mãe, algo do tipo. E também uma das ferramentas mais necessárias, que é a pasta térmica. Ela que vai fazer a condução de calor entre o processador e o seu cooler. Bom, e para a parte de introdução aos componentes e as ferramentas é isso. Na próxima aula a gente vai se aprofundar mais em dois componentes, que é a CPU, o processador no caso, e a GPU, que é a placa de vídeo. Valeu e até a próxima aula.